E aí, galerinha, estamos aqui para mais uma aula de designer digital, aonde a gente vai aprender na aula hoje como fazer algumas edições em textos, ou seja, desenvolver alguns modelos de textos a partir do Photoshop. Qual o propósito de a gente aprender a fazer isso? Como explicado em sala de aula, é mais pelo contexto de que a gente precisa harmonizar tanto o texto com a imagem, que esse é o propósito, a gente for criar panfletos, posters ou alguma coisa. Vou passar um conteúdo aqui, ó, bem rapidinho, um conceito bem rápido sobre duas formas que a gente pode trabalhar com a criação de texto, certo? Primeiramente, o que eu vou trabalhar hoje? A gente vai trabalhar com a construção de um exemplo de uma panfleta não, de uma estampa de camiseta. O que eu preciso fazer? Primeiramente, a gente vai usar aqui, ó, a nossa ferramenta texto, que é essa ferramenta aqui, ó. Desktop. Só um minutinho. Aqui, ó. Isso. Nossa ferramenta texto. Deixa eu só dar uma verificadinha aqui o negócio. Beleza, continua a mesma coisa. Vai falar uma vozinha aí no vídeo, mas é o sistema de verificação da minha câmera, que eu tinha acabado de tocar numa outra tela aqui e ele não reconheceu. Mas voltando lá. Vamos utilizar aqui ferramenta de texto, aonde eu vou dar um clique e vou escrever. Não selecionou. Vamos lá de novo. Ferramenta de texto. Cliquei e vou escrever, colocar aqui meu apelido, certo? Vou mudar a minha fonte, vou procurar uma fonte aqui mais... Vou dar uma melhoradinha. Deixa eu só ajustar uma coisinha aqui. Deixa eu ver... Passar isso aqui para cá. Dar uma melhoradinha. Cadê camadas? Camadas. Vou inverter a cor da minha camada, certo? Inverter. Isso. Vem aqui, vou retirar essa camada aqui. E vai ficar assim, certo? Só que o nosso texto, eu vou deixar ele em branco. E aqui, vou passar para preto. Deixa eu só verificar aqui que... Beleza. Começamos aqui. Coloquei o nosso texto, certo? Desculpa só a demora que eu tive que refazer algumas ediçõezinhas aqui, que eu estava usando o Photoshop para algumas outras coisas. Vou dar um Ctrl T, certo? E vou amplificar esse texto. Para que eu vou amplificar ele? Para ter uma visibilidade melhor dele. Dei Enter para finalizar. Vou dar Ctrl J 4 vezes, certo? Deixa eu só pegar aqui. Vou colocar isso aqui para cá de volta. Beleza. Vou dar Ctrl J 4 vezes. Vou formar no total de 5 camadas de texto. Só que agora eu vou reajustar essas camadas, certo? Vou alinhá-las. E agora, com o botão Ctrl, eu vou selecionar
todas essas camadas. Vou dar um Ctrl E. E a minha camada passa a ser uma só. Ou seja, eu fiz uma junção de todas as minhas camadas. Deixa eu dar só mais um ajustezinho aqui. Beleza. O que eu vou fazer agora? Vou vir aqui, selecionei a camada, Ctrl T. E aqui em cima, vocês podem ver que vai aparecer para vocês, ó, esse símbolozinho. Esse símbolo se chama distorção, aonde por aqui, ó, eu consigo personalizar a distorção do meu objeto. Vocês podem ver, ó, que a minha imagem, ela ficou separada quadriculadamente, certo? Aonde eu posso justamente trabalhar aqui a preenchimento dela, no caso, com uma distorção. O que eu vou fazer? Vou vir aqui em personalizado e vou aqui na opção torcer, aonde eu posso fazer um torcimento desse texto, certo? Só que eu tenho várias outras opções. Eu tenho arco, tenho concha, tenho ascensão, tenho olho de peixe. E eu gosto de usar esse aqui, que é o torcer, certo? Agora, vou aqui, ó, clicar para confirmar. Vou aqui na minha camada. Dois cliques. E agora eu vou trabalhar algumas coisas desse texto. Primeiramente, eu vou trabalhar com a sombra projetada, aonde eu vou alterar a cor da minha sombra para vermelho. Vou tirar a opacidade. Vou começar a trabalhar com a distância dessa sombra. O tamanho dela, a expansão dela e a distância. Vamos usar um ângulo aqui diferente. E aqui eu vou fazendo os ajustes, ó. Aonde rapidinho, em poucos minutos, eu consegui desenvolver uma arte que eu posso usar ela para camisetas, certo? Eu posso vir aqui, clicar nessa daqui, clicar aqui. E Ctrl E, criando uma imagem só, na qual eu posso trabalhar o tamanho dela aumentado ou diminuído. E prontinho. Essa aqui é a primeira forma que a gente pode trabalhar com a construção de texto e a gente pode utilizá-la para uma estampa, certo? Agora, a gente vai trabalhar uma outra forma de texto que é bem divertida, que eu gosto de chamar ela de glitch. O nome dela é glitch. É uma das artes que eu gosto bastante de fazer, que eu gosto bastante de trabalhar. Vou inverter aqui também as cores, certo? E vou novamente colocar um texto. Vamos mudar a cor desse texto para branco. Meu fundo é preto, preciso de um texto branco. Ctrl T, vou redimensionar ele. Peraí, deixa eu só fazer uma coisinha para ficar um pouquinho melhor aqui. Vou fechar aqui. Vou mudar o meu formato do meu Canva. Agora eu consigo trabalhar bem melhor. Deixa eu ver, inverter. Beleza. Texto.
Ctrl T. Vou ajustar o tamanho dele, diminuir ele um pouquinho para que ele apareça uma melhor visibilidade aqui. Vou selecionar e vou trocar a minha fonte para uma fonte que eu consiga um espaçamento melhor entre essas letras. Que ela não seja nem tão grande, nem tão pequena. Só um minutinho que aqui deu uma travadinha no meu Photoshop, mas já voltou. Vamos tentar aqui. Sample. As Onyx não. Só deixa eu carregar aqui só um minutinho, galera. Que eu tô com um probleminha aqui na hora de visualizar as fontes aqui. O Photoshop tá meio lag hoje. Deixa eu pensar aqui. Vamos mudar o texto. Vou pôr meu apelido aqui. Um dos meus dois apelidos. Vou mudar a fonte. Como vocês podem ver, tá bem lag. Isso, essa daqui é bem melhor. Vou dar um Ctrl T, Ctrl T, opção de texto, Ctrl T, e vou trabalhar um pouquinho o espaçamento dessas letras aqui. Deixa eu ver. Isso. Aí, agora, vou vir aqui, dar um Ctrl T. Vou redimensionar para dar uma diminuída. Agora, a gente vai trabalhar com a construção dela. O que que eu preciso fazer? Selecionei a camada, Ctrl J duas vezes, certo? Vou vir aqui em camada e eu tenho duas opções. Primeiramente, eu vou colocar aqui o nome azul na minha camada para identificar. E aqui na outra, vou colocar magenta, que é do aspecto de cor do azul e do roxo, certo? Então, o que que a gente vai fazer agora? A gente vai trabalhar a construção de uma imagem glitch, aonde eu vou transformar isso aqui naquele efeito de imagem, como se ela tivesse desfocada. Primeiramente, vou voltar aqui na opção camada. No azul, eu vou vir aqui na gama de cor e vou remover o vermelho, que é o Rzinho. E vou movimentar para o lado a cor azul. Vou vir aqui no magenta. Vou remover o verde novamente. Desculpa, o verde agora, né? Porque eu removi o vermelho. E vou mover ela para o outro lado. Deixando assim. Agora vem a parte mais legal e mais interessante, que é onde a gente vai começar a construir o nosso glitch, certo? Vou pegar aqui a ferramenta retângulo e eu vou começar a fazer pequenos recortes na minha imagem. Volto para a ferramenta de seleção e não consigo fazer. Por quê? Agora eu preciso juntar essas três camadas aqui em uma só. Como que a gente vai fazer? Ctrl, seleciono as outras camadas, Ctrl E.
criando uma única imagem. A partir de agora, eu consigo fazer essa seleção. Vamos começar de novo. Venho aqui, ferramenta letreiro retangular, vou selecionar a área onde eu quero, vou voltar para a minha ferramenta mover e vou fazendo pequenos recortes. Eu posso fazer só pequenos recortes, prof. Não posso pegar aqui de fora a fora? Pode. Você pode pegar aqui de fora a fora, volta na ferramenta mover, sempre fazendo esse mesmo processo, e depois só vai movimentando esses cortezinhos para o outro lado. Você pode fazer esses cortes em tamanhos variados, certo? E movimentando para lados diferentes. Essa é a questão de você trabalhar com glitch. É você começar a construção de uma desconstrução de imagem, aonde você pode pegar a parte que você quiser, parte mais grossa, parte mais fina, no formato que você quiser, na onde você quiser, e vai reconstruir a sua imagem baseado naquilo que você acha que vai ficar legal, certo? Quanto mais desconstruída a sua imagem for, mais legal vai ficar o efeito de glitch nela, certo? Você vai pegando, sempre fazendo o mesmo processo. Ferramenta letreiro, seleciono a área que eu quero, volto para a ferramenta mover e utilizo as setas do mouse para movimentar aonde eu quero retirar a parte. Venho aqui, mover de novo e movimento a área onde eu quero. E aí eu vou começando a dar um efeito bem interessante de desconstrução na minha imagem. Como se ela estivesse dando um erro mesmo, tipo um erro de imagem, um erro na tela do computador e desconstruindo a imagem ao todo. E o interessante é que quanto mais você faz essa desconstrução, mais legal ele vai ficando. Ele não tem limite para você conseguir trabalhar essa desconstrução. Vou vir aqui agora. Camadas. Vou dar 2 cliques. Vou vir aqui em textura. Deixa eu ver aqui, textura. Posso vir aqui em textura e escalar uma textura para minha imagem. E a minha imagem vai ficar assim. Essa é uma outra variação que a gente pode criar também de glitch. Ou seja, é duas formas que vocês têm para trabalhar de construção de texto, aonde a gente pode aplicar de várias formas dentro do contexto da criação de uma arte. O glitch geralmente é utilizado para fabricação de panfletos, de shows, essas coisas, certo? Na aula de hoje era só isso. Até mais. Espero vocês na próxima aula e bye bye!